Olá, bom dia, bom dia, bom dia. São 6h15 da manhã de uma sexta-feira, do dia 12 de maio de 2023. Então vamos lá para aquilo que é o importante. É importante. E de onde vamos começar? Vamos começar do começo. E o que seria isso? Ah, puxa vida, o que seria começar do começo? Muitas vezes a gente pensa, fulano é um bom sujeito, é um grande sujeito, é um excelente sujeito. Ah, isso é um começo. Sim, é a ideia, é o pensamento, é o entendimento. A questão é se alguém chegar e colocar fermento. Sim, levantar questionamento sobre o nosso pensamento. Aí a gente passa para aquela fase do meio começo. Quer dizer, é a metade do começo. Quer dizer, o pensamento deixa de ser assim tão perfeito. A questão é se alguém, sim, trouxe elemento. Olha, eu tinha um pensamento, alguém trouxe questionamento e alguém trouxe elemento. E o elemento pode perfeitamente entrar a contento, casar com o questionamento e ser desfoque do meu pensamento. Poxa vida. Aí eu poderia englobar. Sim, teria eu que caminhar. A questão é saber, sim, se no passado eu não posso voltar para toda a minha estrutura de vida modificar, certamente eu posso, sim, questionamento levantar, elemento pegar, para no passado eu estar com as digitais que eu vou encontrar. Daí em diante, toda uma leva de pensar, de sentimento, eu alcançar e de ação, ali eu desejar, vai estar bem mais ampla do que o meu princípio, o meu início. Quando eu compreendia que fulano era um sujeito bacana. E por que disso eu estou a falar? Porque tem gente que passa uma vida inteirinha sendo sujeito bacana para a mesma pessoa. Poxa vida. E por que isso se dá? A própria pessoa é que pode. É que pode essa resposta para ela mesma dar. Buscando eu o evangelho, sim, para a minha fala eu alcançar, eu poderia, sim, enxergar perfeitamente. Sim, o que o evangelho está a nos falar, que o joio e o trigo não se costuma misturar. Que a gente tem que deixar ali cada um se apresentar para a gente saber diferenciar. O conhecedor do trigo jamais iria se enganar, a não ser que, sim, na possibilidade das vistas, se as vistas estiverem a fraquejar, a falhar, conforme Isaac, se esteve de fato a realizar, mas os ouvidos de Isaac estiveram a denunciar que não era bem aquele que estava lá. Ah, que as vistas estavam mesmo a enganar. Possibilidades. É o que Deus esteve a nos dar.
Olhando para a nossa mão, vemos 5 possibilidades: o escutar, o enxergar, o olfato, o paladar. E quando tudo isso faltar, nós ainda temos o tato. Para o nosso pensamento, a gente ampliar e uma ideia do outro, a gente formar. Não se apegar ao mesmo princípio, no mesmo lugar. É por isso que muitas vezes é difícil com alguém falar sobre um pensamento que a gente está a alcançar, sobre aquela pessoa que ele costuma adorar. Depois essa mesma pessoa vem nos cobrar. Ele mesmo levanta barreira para nada escutar, para não enxergar, para o olfato não alcançar cheiro de sujeira no lugar, nem deseja mesmo o paladar alcançar. Tira dele todas as possibilidades. E depois vem cobrar. Mas se você, a responsabilidade é de cada um. Todos nós temos as mesmas possibilidades. Todos nós. Nós nascemos aqui em condições de igualdade. Essa é a única verdade. Porque eu devo considerar o momento da criação. O Criador e aquilo que Ele esteve a nos dar, em condições de igualdade para cada um aqui está. E essas mesmas condições de igualdade, é que tendem a nos diferenciar um dos outros. Com as nossas habilidades. Assim a gente vai formando a estrutura de humanidade. Cada um com as suas possibilidades e cada um com as suas habilidades. Então não tem como justificar. Colocar a culpa no outro. Se alguém na nossa casa entrar e toda uma estrutura de pensamento ali derrubar. O pensamento, o sentimento e a ação é dinâmico. São dinâmicos. O pensamento é dinâmico. O sentimento é dinâmico. A ação é dinâmica. Assim, não tem como eu justificar que eu estive a me apegar ao princípio do pensar. Ao princípio do pensar. Eu vou saber com a minha humanidade lidar. E a condição de julgar não é sobre aquilo que o Criador esteve a criar. É sobre aquilo que eu escolhi realizar. Assim eu vou poder separar o trigo e o joio. Para com qualquer um estar. Com o dinamismo do pensar, do sentir e do agir. Assim eu vou poder do meu pensamento usufruir para dar um rumo de vida para mim. Sem tirar de mim o direito de sentir e de agir. É por isso que é tão difícil a gente, um certo pensamento concluir quando a gente precisa assim definir. A gente pode pensar, sentir, agir e dar um rumo para aquilo ali. Mas a gente não pode mesmo fechar
fechar, como se nada pudesse mais aquilo modificar. Naquele momento foi assim que nós estivemos. A pensar, sentir, a realizar. Nesse momento, eu posso no passado, entrar com os elementos do pensar, do sentir e do agir, os sentidos, e poder ali um novo texto concluir, porque outros elementos estiveram diante de mim. Sabe, quando a gente se debruça mesmo sobre uma pilha de roupa e a gente começa a separar para a gente guardar. A gente sabe colocar de acordo com o nosso gosto particular, onde cada coisa deve estar. O tempo vai passar e se a gente tiver domínio do lugar, a gente vai saber cada peça de roupa encontrar. A questão é que a gente não pode falar que a roupa está da forma como a gente esteve a colocar. É impossível disso se dar. Porque há elementos que, com toda certeza, na roupa vai estar. Vai ter mais poeira. O cheiro vai mudar. Até a textura da roupa. De tanto ali ficar, pode modificar. Até o ouvido pode denunciar. Porque quando eu estive a dobrar a roupa, o som era um. Agora que eu estou pegando, o som é outro. Foi porque alguém esteve a pegar, a dobrar? Não. Pelo simples fato de estar lá e elementos do tempo que esteve a passar, os elementos estão lá soltos no ar. Então não tem como a gente se apegar, querer encontrar uma coisa da forma como a gente esteve a colocar. Até amarelado o papel pode ficar. E todo um pensamento ali a gente modificar. Mas é se a gente desejar. Porque se a gente concretar aquilo ali, a gente ficar com aquele mesmo pensamento, a gente não vai sair do lugar. Porque naquele momento a gente estava a se cercar daquilo ali. Aqueles elementos que estão ali, foi assim que a coisa esteve a se conduzir. Quando eu voltar para a história que ali esteve a se dar, com os elementos que hoje eu estive a ampliar, eu vou enxergar coisas que naquele momento nem tinha como isso se dar. É por isso que muitas vezes a gente faz questão de colocar um tempo. Tem tanto tempo, depois não pode voltar, porque a gente sabe que se de fato o outro voltar, o outro vai encontrar aquilo que a gente quis ocultar, quis trancar. Se eu fosse uma regra aqui na minha casa, colocar para os moradores do lugar, não teria como eu colocar tempo para eu de fato procurar encarar aquilo que esteve a passar. Eu não posso o presente e o futuro prejudicar para o passado eu preservar da forma como se colocou, ou colocaram, como eu quis colocar.
e toda uma geração inteirinha eu prejudicar? E outra geração chegar e mais prejuízo e mais prejuízo? Não existe tempo, tempo para a gente de fato, caso encerrar não. Se aquilo continua a prejudicar, a gente precisa a realidade encarar e trazer o fundamento de lá. Porque senão a gente vai estar, de fato, a contribuir, a colaborar para muito mais o outro a gente prejudicar. Vou uma coisa pegar. E sobre essa coisa eu vou falar. E eu vou inventar tudo que eu desejar para aquela coisa eu conceituar. Beleza, eu coloquei lá. O tempo esteve a passar. Alguém começa questão levantar, o pensamento ampliar e elemento ali a chegar. Se eu estou de fato a enxergar que alguém levantou um pensamento, trouxe elemento, como é que eu posso ocultar? Eu não estou falando daquilo que era o pensado lá, mas é da agora. É da atualidade. Alguém levantou questão agora. Então é sobre o agora. É agora que eu tenho que saber onde é que estão esses elementos. Se eu de fato, ocultar o que alguém estar a falar, com toda certeza eu vou ter que me responsabilizar. Se um outro alguém chegar e questão levantar sobre aquele momento em que eu estive de fato a receber questionamento, elemento e a possibilidade de procurar me informar sobre aquilo que estava lá. Então, se a ferida aumentar, certamente alguém vai falar: fulano esteve de fato a receber um novo pensamento e trouxe elemento e ele nada esteve a realizar. Então, culpa ele deve carregar. A ferida esteve a aumentar. Imagine isso ao longo do tempo. Cada um chegando, começando de fato ali, com um pensamento lindo, perfeito, maravilhoso. Aí começa a se atentar. Outro já começa a se aproximar, já com outro elemento. E a possibilidade de lucrar sobre aquilo que está se descortinando. Quanto prejuízo ali eu posso encontrar? Se cada um que chegou resolveu usufruir do lugar e a verdade usurpar. Para ali, muito dinheiro. Passar a roda da fortuna. Quantas pessoas eu estive a enterrar, considerando aquilo que esteve a passar. Quantos caixões a se abrilhantar. Quantos pastéis de vento estiveram a chegar para o recheio, alguém colocar, tendo como base ocultar ou lucrar sobre aquilo que ali esteve a se dar. E mais, quantos empregos eu deixei ali de plantar.
Quantas pessoas viram a sua possibilidade de vida encerrar? Quantas pessoas tiveram que se mudar? Cada um recebendo um motivo de cunho particular, para ali não estar. Então, a gente querer, de fato, ocultar o que se passa num determinado lugar é o mesmo da gente caixão fechar com o ser vivo lá. É o mesmo. É o mesmo. Imagine com esse caixão a se multiplicar. Quantos seres vivos eu estou a enterrar, tirando dele a possibilidade da vida ele levar. Imagine uma criança a gritar, pedindo socorro, pedindo socorro. Eu, sabendo escutar, não podendo naquele momento as vistas usar, mas os gritos de arrepiar, até minha pele estar a denunciar. O paladar, aquilo amarga. Os gritos são horríveis, ao ponto de amargar o meu paladar. Imediatamente as minhas narinas vão fechar. O pavor dos gritos que a criança estará a dar. Ali. Somente as minhas vistas ainda não estão a enxergar. Mas os ouvidos, as narinas, o paladar, o tato, a pele, tudo, até as minhas pernas começam a bambear. O corpo trêmulo ficar. Eu só preciso mesmo encarar, enxergar. Eu então resolvo sair do lugar. E depois eu vou sentar e vou dizer, não vi. Não vi não. Não deu para escutar. Eu estava fazendo uma coisa, outra, distraída. E a criança ali, numa bancada de arrasar. E eu, naquele momento, sem nenhum tipo de sentimento para dar. Mais fria do que a própria banca que a criança está deitada para aquela gente toda examinar, procurando uma razão da perversidade. E eu, podendo mesmo, ali um pensamento plantar, para a questão gente levantar e elemento buscar, eu digo, não ouvi, não vi, não senti, não sei absolutamente nada sobre isso aí. E eu ainda vou conseguir dormir. Em pensar que existe gente assim. Em pensar que existe gente assim. A gente poderia falar, não é possível? Nós podemos também ser assim. Quando o egoísmo a gente decide como ponto de partida, a gente vive assim. E nem consegue definir que a gente é exatamente isso aí. E depois a gente vai cobrar. Mas você poderia me desestruturar, perguntar disso, eu não sabia bem ainda, a gente é capaz de justificar a nossa total falta de humanidade. Porque a gente resolveu, até a humanidade de Deus, a gente resolveu matar. Imagine se a divindade a gente iria aceitar.
eu jamais, jamais e jamais tiraria de mim os sentidos que a humanidade pode usar. Eu jamais tiraria de mim o ser vivo que o Criador esteve a criar. Jamais. Eu jamais, jamais e jamais iria deitar sem antes colocar os meus sentidos soltos para eu sempre ter possibilidade desses mesmos sentidos eu usar. Isso é de praxe, é rotina, é costumeiro. Largo sentidos para cada um ampliar possibilidades. Assim eu vou poder questionar, elemento, buscar, e o meu pensamento eu vou dar uma oportunidade, não só de mudar, como de muito mais eu pensar. E isso é de primordial importância. É por isso que eu posso numa caverna entrar. Mesmo sabendo que o breu eu vou encontrar. Mas, sabendo eu que eu tenho ouvidos para usar, narinas, eu tenho boca que eu posso ampliar para falar, para sentir o paladar, até para de fato o ouvido eu auxiliar. Tenho todas as possibilidades do tato eu usar. Eu tenho uma cabeça para comandar tronco e membros. Ainda que o breu esteja lá, quantas coisas eu posso, dentro do meu universo, pegar para a visão da caverna eu traçar, detalhar. Eu vou sabendo que eu tenho tudo isso, eu vou justificar dizendo que o breu está lá, eu não vou conseguir. Isso eu não posso. Jamais eu faria isso aqui. Eu tenho outros sentidos, eu tenho outras possibilidades, eu posso até me dividir para trazer detalhadamente o que se passou ali. Detalhadamente. Foi o que o divino esteve a me pedir. Seja você, apenas você, nada mais do que você. E você sabe que é assim que você sabe ser. Cheia de você. Eu sou cheia de mim. Então, eu não posso mentir, tirar de mim o que o divino esteve a me pedir. Você pode fazer isso para mim? Sim. Agora devo lembrar que uma coisa é você perguntar, achando que eu não posso realizar. A outra coisa bem diferente, sou eu a resposta a lhe dar. Além do horizonte que você é capaz de enxergar. Não vai poder reclamar. Não sou eu que vou me prejudicar.
A gente, a gente pode sentar, a gente pode conversar, mas é com a consciência de que eu sei o que eu estive a realizar, o que eu posso, o que eu sou capaz. Eu nunca, 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 nunca vou colocar um cisco diante de mim, quanto mais uma trave, uma parede edificar. Nunca. Eu faço é questão. Eu faço é questão de jogar sentidos para eu buscar. Faz parte de mim. É por isso que eu faço questão da minha vida levar da forma que o divino esteve a me solicitar, porque eu sou assim em qualquer lugar. A questão é que aqui não é o lugar que eu costumava habitar. Aqui a gente faz questão de não ter sentido nenhum. Aqui a gente faz questão de não usar sentido, não usar nada. Aqui a gente faz questão. Aqui a gente faz questão de ser oco, de ser carniça, de ser nada. É a gente que faz questão de ser assim. Eu poderia ser assim? Eu digo que eu não poderia ser assim. Indiferente, não. Ninguém pode dizer que eu fui indiferente, não. Porque dentro daquela possibilidade do ambiente que eu vivi, eu sempre estive de fato a brigar pelas coisas que eu entendia que estarem mesmo fora do lugar. Eu não fui indiferente, não. Dentro do meu pequeno universo, não. O que o divino esteve a me solicitar foi eu sair do meu pequeno universo e, de fato, ali o meu horizonte ampliar, porque eu vivia dentro daquele pequena coisinha assim, ó, tão miúda, tão miúda, que eu não poderia nem falar que era um grãozinho de bico solto. Eu reduzi, e vivia dentro daquele mundinho ali. E já era tão difícil para mim, que eu não posso dizer que a família se dava bem, que eles gostavam de mim, não, porque eu vivia assim. Tanto é assim que quando as coisas tomaram outro rumo ali, uma coisa muito mais difícil, eu comecei de fato a discutir, brigar, que ninguém quis mais conviver comigo. Me suportava enquanto a coisa era ali bem limitadinha. Mas ninguém quis mais nem estar comigo, nem me convidar para estar, nem dividir uma pequena prosa, é nada. A existência da família na minha vida, daquele período que eu comecei de fato a falar, porque o horizonte da família esteve a mudar, olha, a convivência é nenhuma. Era eu, era eu, que fazia questão de mensagem enviada, de brigar. Não recebi resposta de lá, não. Quando recebia resposta, era de uma maneira que, sei lá, para no meu pescoço pisar. É uma coisa completamente fora de conceito a gente poder formar. Então nunca fui diferente, não. Não vai dizer assim, ela não era assim, sempre fui. Mas dentro do meu pequeno ambiente, eu nunca quis justificar, nunca aceitei. Mesma coisa, se falar, eu vou de fato soletrar, como a gente diz.
Ninguém pode me culpar, pode até desejar, mas é a verdade de Deus que vão encontrar. E eu continuo a lutar para essa verdade. A gente saber, sabe? Saber mesmo, de alguma maneira, trazer antes da dor chegar. Luto por isso. É difícil. É difícil a gente, de fato, ser um papel de ofício. Já ali sem a possibilidade da gente, mesmo, por nós mesmos, a gente poder de algum modo trabalhar aquilo. É finito. Conforme está escrito. Olha, quando aquilo tudo encerrar, olha, é tão difícil, tão difícil, tão difícil, que eu luto o tempo todo para não se dar isso. Porque eu sei que será difícil. E eu não desejo isso. Eu não desejo, mas é difícil a gente saber que o papel de ofício tem dia definido, vai ser finito e a gente vai ter que lidar com isso. Nem por isso eu deixo de correr risco. Nem por isso. Ainda que eu saiba que o papel de ofício é finito, tá tudo ali da maneira tão difícil, assim eu corro risco. Eu vou continuar lutando por isso. Porque existem outros papéis. Existem outros papéis que também serão de ofício. Então não dá para a gente justificar. Agora, máximo, a gente sempre pode amar. E para a gente amar, a gente não precisa justificar, não. A gente vai lá, trabalha, trabalha, trabalha. No amor que Deus esteve a criar. O resto é sentimento passageiro. O resto é sentimento passageiro. Vai mudar. E se a gente não souber esse mesmo sentimento acompanhar e as mudanças a gente trabalhar e aceitar, a gente vai até odiar. A gente vai até odiar. Como eu não desejei esse verbo conjugar mais respeito, eu posso. Eu posso, sentimento mudar e trabalhar para o amor de Deus chegar. E é em primeiro lugar. Digo sempre. Comigo podem contar. Não vou me limitar. Papel de ofício eu posso enterrar. Nem por isso eu vou deixar de lutar. Obrigada, obrigada, obrigada. E penso que a gente está a trabalhar. Que bom. Que bom. Quando a gente decide o nosso horizonte ampliar. Como o meu, eu sempre estive de fato a ampliar muito mais. Muito mais. Muito mais a gente pode de fato realizar. Considerando que nesse momento, exato momento, quantas crianças estão a chegar. É justo a gente de fato dizer para elas: vocês vão se arrombar com o mundo que eu vou deixar. É justo? Não. A gente pode falar para cada criança que nesse momento está a chegar: olha, nós vamos lutar muito, muito mesmo.
pelo menos para um alicerce a gente colocar e você ter o direito da vida compartilhar com os entes queridos do lugar, sendo uma árvore com possibilidades infinitas de caminhar e frutos, frutos e frutos poder ofertar. É o que eu desejo para cada criança que aqui nesse momento está a chegar e para todas que estão de fato a tatear, caminhando aqui, caminhando acolá, em cada lugar. Desejo sinceramente que a gente tenha coragem de ser criancinha e uma mãe a gente buscar, dizendo para ela, a gente sempre pode uma vida plantar, independente da hora e do lugar. A senhora tem motivos para se alegrar, porque com toda certeza um filho Deus esteve a enviar só para sentidos nos dar. Bom dia, bom dia, bom dia. Um excelente dia, família.